Como vai, pessoal? Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Estamos aqui para mais uma super videoaula dentro desse reino que é conhecido como reino animal. Só lembrando, na aula anterior eu apresentei o reino animal para vocês. Eu falei que o reino animal é composto por seres vivos que tem que possuir três características básicas. Tem que ser pluricelulares, tem que ser heterótrofos e tem que possuir aquela célula chamada de célula eucarionte. Muito bem, nós vamos estudar todos os filos do reino animal. Os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, equinodermos, cordados, artrópodes, todos, nós vamos estudar todos. Só que a gente vai estudar numa determinada sequência, dos seres vivos mais simples para os mais complexos, certo? E nós vamos nessa aula, de início aí do estudo do reino animal, estudar os animais considerados mais simples da natureza. Você sabe quais são os animais mais simples? Qual é o filo do reino animal que inclui os animais mais simples que existem? Nós estamos falando do filo dos poríferos, certo? Então a aula de hoje é dedicada a esses organismos muito simples, que parecem minerais muitas vezes, então eles são confundidos muitas vezes com minerais, mas não, eles são animais, beleza? Porque eles possuem essas três características, como eu disse, são heterótrofos, eucariontes e pluricelulares. Muito bem, você sabe quais animais fazem parte do filo dos poríferos? São as esponjas do mar. Então as esponjas do mar fazem parte desse filo, que é o filo dos poríferos. E por que esses animais fazem parte do filo dos poríferos? Porque as esponjas do mar possuem o corpo revestido de poros, certo? É o que classifica esses representantes do filo dos poríferos, é ter o corpo revestido de poros, certo? É por isso que as esponjas do mar estão dentro do filo dos poríferos. Muito bem. Esses animais são exclusivamente aquáticos, certo? Eles são muito mais comuns no ambiente marinho do que na água doce, certo? Mas são todos aquáticos. Muito bem. E eles são animais fixos, eles não se movimentam, certo? Durante a maior parte do ciclo de vida deles, a não ser na fase larval, como eu vou mostrar para você, mas eles são animais que ficam fixos lá em um determinado substrato, e a gente já aprendeu um pouquinho sobre o ciclo de vida desses animais. Como eu disse, para um animal fazer parte desse grupo, que é dos poríferos, ele tem que ter o corpo revestido de poros. Existe um tipo de célula especial dentro desse grupo chamado de porócito, que faz com que a água entre dentro desse animal e lá dentro a água vai ser filtrada. As partículas alimentares, bactérias, micro-organismos que estão na água vão servir de alimento para esse animal, certo? Então perceba aqui, dando uma olhada na estrutura corporal de um porífero, perceba que a água entra pelos poros e na parte interna desse animal existe uma região chamada de átrio, que é ali dentro que vai acontecer o processo de alimentação, como eu vou mostrar para você. E a água vai sair por essa abertura superior chamada de ósculo, certo? Então a água vai entrar pelos poros e lá dentro vai acontecer a filtração da água por células especiais chamadas de coanócito. Perceba através desse vídeo que eu mostrei para você que o mergulhador ele coloca um determinado tipo de pigmento na água que faz com que a água seja entre dentro do porífero e saia pela essa abertura superior, certo? Para mostrar aí que a água não entra por essa abertura superior como muita gente acha. A água entra pelos poros, pelos porócitos, que são essas células especiais que possuem dentro, que faz com que os seres vivos fazem parte dentro desse filo que é o filo dos poríferos, e as esponjas do mar estão dentro desse grupo, certo? Então perceba que o mais importante você saber sobre os poríferos é qual é a função das células que fazem parte desse grupo, Porque esses animais eles não formam tecidos verdadeiros. É por isso que muitas vezes os taxonomistas classificam os poríferos como parazoários, ou seja, animais que um grupo à parte dentro do reino animal, porque são o único grupo de animais que não forma tecidos, não tem células especializadas para uma determinada função. Eles vão ter determinados tipos de células, muito importante para ele, mas essas células parece que trabalham de forma independente, certo? Muito bem, então você já sabe que os poríferos são animais filtradores, que a água entra pelos poros, por porócitos nessas células especializadas. Lá dentro
da estrutura do átrio, né, que é essa parte interna do porífero, existe uma célula muito especial, que é essa daqui, que é o coanócito, certo? O coanócito, perceba que ele reveste toda a parte interna, certo? E esse coanócito é uma célula flagelada, então ele vai mexer os flagelos, o que vai gerar uma determinada circulação de água na parte interna do porífero, forçando a água a entrar pelos poros, certo? Então é o movimento do flagelo dos coanócitos, que essa é a principal célula desse grupo, que vai gerar uma circulação de água no seu interior, favorecendo a entrada de água para dentro do corpo do porífero. E para que ele quer que a água entre ali? Para que ele faça a obtenção de alimento. Porque o coanócito é essa célula que vai fazer a captura e a digestão dos alimentos. É por isso que uma coisa muito importante que você tem que saber, meu aluno, sobre os poríferos, é porque esses animais, eles possuem a sua digestão intracelular. A digestão desses animais acontece dentro de uma célula chamada de coanócito, que é a célula responsável aí por essa movimentação de água, pela digestão intracelular. Então é uma coisa muito importante que você tem que saber, que os poríferos têm o corpo revestido de poros, não formam tecidos verdadeiros e possuem uma célula responsável pela alimentação, pela captura e pela digestão. E essa digestão é uma digestão intracelular, porque ela acontece dentro dessa célula chamada de coanócito. Então perceba na imagem aqui, ó, né, que a partícula alimentar entra dentro do coanócito, e lá dentro do coanócito existem enzimas que vão fazer a quebra do alimento dentro dessa célula, e por isso, novamente, eu estou informando para você, porque é importante você saber que a digestão acontece dentro da célula, é uma digestão intracelular. Então, dentro, revestindo a parte interna do porífero, nós temos essa célula especializada chamada de coanócito. Então perceba aqui de uma maneira mais aumentada, perceba que o coanócito, né, ele vai movimentar o seu flagelo, permitindo a entrada de água, e a partir do momento que acontece a digestão intracelular dentro do coanócito, as partículas alimentares, que são importantes, elas vão ser transferidas para um outro tipo de célula, que é o amebócito, que é essa estrutura verdinha que está aí atrás do coanócito que você está vendo. E para que serve o amebócito, professor? O amebócito é uma célula que vai distribuir os nutrientes, né, capturados aí pelo coanócito, certo? Então você já aprendeu 3 células aí, ó. Você já aprendeu sobre os porócitos, que permitem a entrada, você já aprendeu sobre o coanócito, que é a principal célula responsável pela captura de alimento, revestindo a parte interna aí do porífero, e ligado ao coanócito você tem o amebócito. O amebócito é uma célula que vai pegar os nutrientes da digestão e vai distribuir, né, para o corpo todo do animal, porque os nutrientes alimentares são extremamente importantes, certo? Então, o que é mais importante você saber sobre os poríferos é a função das células. E eu já apresentei 3 para vocês, certo? O porócito, o coanócito e o amebócito. O corpo do porífero, você pode perceber que ele é muito rígido, né? Muitas vezes ele parece um mineral. Isso se deve a estruturas que ficam no corpo desses animais, chamadas de espículas. As espículas são estruturas rígidas que auxiliam na sustentação do corpo, certo? Muitas vezes, muitos mergulhadores se ferem com essas espículas, né? Porque elas são pontiagudas e pode gerar algum acidente aí, com certos mergulhadores que entram em contato com esses seres vivos. Mas a principal função das espículas é dar essa sustentação característica, essa forma característica dentro desse grupo, né? Só lembrando que as esponjas, elas não possuem nem a simetria radial, nem simetria bilateral. Nós consideramos a simetria dos espongiários como animais assimétricos, beleza? Eles não possuem uma simetria definida, né? Apesar do desenho aqui tá bonitinho, mas eles são todos doidos, né? Eles crescem para tudo quanto é lado, o que faz com que esses animais não tenham uma simetria definida, tá bom? Então lembra, o mais importante para você saber sobre os poríferos é a função das células. Vamos relembrar? Os porócitos permitem a entrada lateral de água, os coanócitos movimentam os flagelos e fazem a digestão intracelular, o amebócito vai ser responsável por capturar os nutrientes e distribuir esses nutrientes por todo o corpo aí do porífero, e as espículas são estruturas rígidas que fornecem essa característica, né, rígida do corpo desses animais. Muito bem. Como que as esponjas se reproduzem? A principal forma de reprodução das esponjas, né, é a reprodução assexuada,
certo? E qual o tipo de reprodução assexuada? Ela pode se reproduzir por brotamento, ou seja, você tem um indivíduo, como você pode verificar, e vai nascer um broto anatomicamente ligado. O nome disso é brotamento. É uma forma assexuada de reprodução. Só lembrando que a reprodução assexuada não tem variabilidade genética. Além do brotamento, esse broto, essa estrutura que é formada, ligada aí, ele pode se quebrar, né, e formando aí uma outra esponja separada daquela estrutura que deu origem a ela. Então nós temos uma outra forma de reprodução assexuada chamada de fragmentação. Então, assexuadamente, os poríferos podem se reproduzir por brotamento ou fragmentação, quando esse broto se rompe, né, e dá origem a uma outra esponja. Certo? Muito bem. E existe também a forma sexuada desses seres vivos se reproduzirem, né? Bem, como que acontece a reprodução sexuada de uma esponja, professor? Lembra daquela célulazinha que eu falei chamada de amebócito? Essa célula ela é responsável pela produção dos gametas. Então, uma esponja macho, vamos colocar dessa forma, vai produzir os espermatozoides. Esses espermatozoides vão dessa esponja nadando para uma outra esponja, como você pode ver na imagem aqui, e vai fazer a fecundação dentro dessa outra esponja, no amebócito da outra esponja que vai produzir o óvulo, certo? Então você tem essa reprodução sexuada aí também acontecendo. A partir do momento que acontece a fecundação, forma-se uma larva, e essa larva dos poríferos é livre nadante. Então ela vai nadando até encontrar um substrato, uma região onde ela vai se fixar e vai dar origem a uma nova esponja. Então as esponjas elas podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente, como você pode verificar aí, certo? As esponjas elas são classificadas de acordo com a sua complexidade, né? Com o número de câmaras de coanócitos que elas possuem. Então você tem essa esponja mais simples, né, que é a mais conhecida, que a gente chama de ascom, onde ela tem esse formato bem característico. Perceba que o próximo grupo, que é o cicon, né, você já tem um número maior de dobras. Isso vai aumentar a superfície de contato do corpo da esponja com o alimento. Certo? Agora, as esponjas mais complexas são essas daqui, ó, do tipo leucon. Você pode ver que possui câmaras, né? Então, de uma câmara, o alimento vai para outra câmara dessa, repleta de coanócitos, que vai fazer a obtenção do alimento de uma forma mais eficiente do que as outras três classes de esponjas. Então esses animais, apesar de ser muito simples, eles podem chegar a tamanhos enormes, como você pode ver aqui, ó. Olha só esse mergulhador, olha a relação de tamanho entre a esponja e esses mergulhadores aí, certo? Então as esponjas elas podem ter diferentes formatos. E qual a importância dessas esponjas, professor? Elas têm alguma importância econômica, né? Muitas vezes elas são utilizadas no banho, né? Porque essa estrutura rígida das espículas, como você pode ver, né? Funciona como tipo uma pedra pómez que serve para retirar o excesso de pele dos pés e tal, certo? Mas ela também tem uma importância médica muito grande, porque as esponjas elas atacam umas às outras através de substâncias químicas que elas liberam na água, certo? Então é uma forma delas se protegerem, né, de predadores, né, uma competição que existe entre elas é liberando substâncias químicas. E algumas dessas substâncias químicas que as esponjas liberam, né, são importantes aí são bioativos para o câncer. Então, algumas substâncias que as esponjas produzem estão sendo utilizadas hoje para o tratamento de diferentes tipos de câncer. Então, esse animalzinho, apesar de muito simples, tem uma importância econômica muito grande para a gente, certo? Muito bem. Então, meu amigo, é basicamente isso que você tem que saber sobre os espongiários, né? As principais células, a forma de reprodução assexuada, que pode se reproduzir sexuadamente. São animais muito simples, não tem muito o que falar sobre esse grupo não, tá? Eu espero que você tenha entendido, beleza? Na próxima aula nós vamos falar sobre os quinidários, que é o próximo grupo seguindo a linha evolutiva, certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Professor Roque Alves, professor de Biologia, para auxiliar dos estudos do reino animal, tá bom? Um abraço. Se você gostou da aula, faz um comentário positivo. Se você não gostou, faça o seu comentário para que a gente possa melhorar cada vez mais as nossas videoaulas, tá bom? Um grande abraço, bons estudos, meu amigo.